Você já ouviu falar do sudário de Turim? Aquele tecido antigo que muitos acreditam ter envolvido o corpo de Jesus Cristo? E se eu te dissesse que há uma descoberta recente que pode mudar tudo o que sabemos sobre ele? Imagine um artefato que poderia provar a existência de Jesus de uma maneira nunca antes vista. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos explorar uma revelação surpreendente sobre o sudário de Turim que vai deixar você de queixo caído. Prepare-se para descobrir uma verdade chocante que pode transformar a sua visão sobre a história. História e descrição do sudário. O sudário de Turim é um objeto que tem fascinado a humanidade por séculos. Este pedaço de linho, que mede aproximadamente 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1 metro e 10 centímetros de largura, é considerado por muitos como o manto que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. A imagem que aparece no tecido é a de um homem que sofreu uma série de torturas e, finalmente, a crucificação. O que torna essa imagem tão especial é o fato de que ela não é uma pintura ou uma impressão. Parece ser uma descoloração das fibras do linho, formando uma imagem em negativo, que só pode ser completamente apreciada em sua forma fotográfica negativa. A história do sudário é cheia de mistérios e lacunas. A primeira menção clara ao sudário aparece no século XIV, na pequena cidade de Lireia, na França. Ele foi exibido pela primeira vez por Geoffroy de Charny, um nobre francês, na sua igreja particular. Como o sudário chegou às mãos de Charny é um dos grandes mistérios, e não há registros históricos confiáveis que expliquem seu paradeiro antes disso. De Lireia, o sudário passou por várias mãos e foi transferido para diferentes locais, enfrentando incêndios e outros perigos ao longo dos séculos. No final do século XVI, ele foi definitivamente levado para Turim, na Itália, onde permanece até hoje, guardado na Catedral de São João Batista. A descrição do sudário é tão intrigante quanto sua história. A imagem mostra um homem com uma barba curta, cabelos longos e ferimentos que correspondem precisamente às descrições dos evangelhos sobre a paixão de Cristo. Há marcas de perfuração nos pulsos e pés, indicando a crucificação. Uma grande ferida no lado direito do tórax, sugerindo a lança que, segundo a Bíblia, foi usada para verificar se Jesus estava morto. E uma série de pequenas perfurações no couro cabeludo, compatíveis com a coroa de espinhos. Além dessas, o corpo apresenta numerosas marcas de flagelação nas costas e nas pernas, reforçando a narrativa dos sofrimentos de Cristo antes da crucificação. A forma como a imagem foi criada é um dos maiores enigmas científicos. O sudário não apresenta pigmentos ou corantes, como seria de esperar se fosse uma pintura. A imagem parece ser resultado de uma oxidação ou desidratação da celulose no linho, criando uma descoloração superficial das fibras. Em 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia fez a primeira fotografia do sudário e, ao revelar o negativo, percebeu que a imagem era muito mais clara e detalhada, mostrando um impressionante retrato de um homem que sofreu uma morte violenta. Este fato fez com que muitos acreditassem que o sudário era realmente o pano que envolveu Jesus. A autenticidade do sudário tem sido objeto de intenso debate. Em 1988, um teste de radiocarbono foi realizado em 3 laboratórios independentes, datando o tecido entre 1200 e 1390, sugerindo que o sudário era uma falsificação medieval. No entanto, muitos especialistas questionam esses resultados, argumentando que as amostras podem ter sido contaminadas ou retiradas de partes do tecido que foram reparadas após danos causados por incêndios. Além disso, outras análises, como a presença de pólen de plantas da região de Jerusalém e estudos das marcas de sangue no tecido, têm gerado ainda mais controvérsias e questionamentos sobre a validade dos testes de radiocarbono. Nos últimos anos, avanços tecnológicos permitiram novas análises do sudário, incluindo estudos tridimensionais da imagem e exames químicos mais sofisticados.
Algumas dessas investigações sugerem que a imagem pode ter sido criada por um tipo de radiação desconhecida, algo que ainda não conseguimos explicar completamente com a ciência atual. Essas descobertas alimentam a especulação de que o sudário poderia ser realmente uma relíquia da época de Jesus, ou, no mínimo, um dos maiores mistérios não resolvidos da humanidade. O sudário de Turim continua a ser um objeto de veneração, estudo e debate. Para muitos, ele é uma prova tangível da paixão de Cristo. Para outros, é uma intrigante falsificação medieval. E para a ciência, um enigma que desafia as explicações convencionais. Independentemente da sua verdadeira origem, o sudário nos desafia a refletir sobre a nossa busca por respostas e a eterna fascinação pelos mistérios do passado. Controvérsias e investigações científicas. As controvérsias e investigações científicas em torno do sudário de Turim são tão complexas quanto a própria história do tecido. Desde que a imagem foi revelada pela primeira vez, o sudário tem sido objeto de intensos debates entre crentes, céticos e cientistas. Em 1898, a fotografia de Secondo Pia revelou um negativo da imagem que parecia ser ainda mais detalhado e impressionante do que o próprio tecido, aumentando o fascínio e a curiosidade em torno do sudário. Esse evento marcou o início de uma era de investigações científicas sobre o artefato. Na década de 1970, um grupo de cientistas conhecido como STURP, Shroud of Turin Research Project, conduziu uma série de estudos detalhados sobre o sudário. Utilizando tecnologias avançadas para a época, como microscopia eletrônica e análise espectral, o STURP concluiu que a imagem não era uma pintura, nem uma impressão, ou qualquer outro tipo de técnica artística conhecida. Os cientistas não conseguiram identificar o processo exato pelo qual a imagem foi formada, sugerindo que ela poderia ter sido criada por algum tipo de radiação ou reação química que ainda não compreendemos completamente. Um dos maiores pontos de controvérsia surgiu em 1988, quando amostras do tecido foram submetidas a testes de radiocarbono em 3 laboratórios independentes, em Oxford, Zurique e Tucson. Os resultados foram surpreendentes e decepcionantes para muitos defensores da autenticidade do sudário, datando o tecido entre 1260 d.C. e 1390 d.C. Isso sugeria que o sudário era uma falsificação medieval, possivelmente criada para atrair peregrinos e aumentar o prestígio de uma igreja. No entanto, esses resultados foram imediatamente questionados. Críticos argumentaram que as amostras utilizadas para os testes poderiam estar contaminadas por partículas mais recentes, ou que as áreas amostradas eram de remendos feitos após um incêndio em 1532 que danificou o sudário. Além dos testes de radiocarbono, outras análises têm gerado debates acalorados. Estudos de polinologia, que analisam grãos de pólen encontrados no sudário, indicam a presença de plantas que só crescem na região de Jerusalém, sugerindo que o tecido pode ter estado naquela área em algum momento. Isso contrasta com a datação medieval sugerida pelos testes de carbono. Outra linha de investigação se concentrou nas manchas de sangue no tecido. Exames químicos mostraram que as manchas contêm hemoglobina e bilirrubina, componentes do sangue humano, e que a distribuição das manchas é consistente com os ferimentos descritos na Paixão de Cristo. Nos últimos anos, a tecnologia avançada tem permitido novas investigações que continuam a desafiar e intrigar os cientistas. Estudos de imagem tridimensional revelaram detalhes impressionantes sobre a profundidade e a intensidade das marcas no tecido, sugerindo que a imagem pode ter sido formada por um breve e intenso flash de luz ou energia, algo que nenhuma tecnologia medieval poderia reproduzir. Essas descobertas levantam a possibilidade de que a imagem no sudário possa ter uma origem que transcende o conhecimento científico atual, alimentando teorias de que o sudário poderia realmente ser o pano funerário de Jesus Cristo. As controvérsias em torno do sudário de Turim não se limitam apenas ao campo científico. Teólogos, historiadores e até mesmo criminologistas têm contribuído para o debate, cada um trazendo novas perspectivas e perguntas.
Alguns historiadores sugerem que, mesmo se o sudário for uma criação medieval, ele ainda pode nos oferecer uma visão valiosa sobre a devoção e as práticas religiosas da época. Por outro lado, para muitos crentes, o sudário é um poderoso símbolo de fé que transcende qualquer teste científico. O sudário de Turim permanece como um dos maiores enigmas da história, um ponto de interseção entre fé, ciência e mistério. Cada nova investigação traz novas descobertas e novas perguntas, mantendo o fascínio e o debate em torno do tecido. Se o sudário é realmente o manto que envolveu Jesus, ou apenas uma criação engenhosa da Idade Média, ele continua a inspirar e desafiar todos aqueles que se deparam com seu mistério. Revelações recentes e suas implicações. Recentemente, novas revelações sobre o sudário de Turim têm gerado ainda mais interesse e controvérsia. Uma das descobertas mais intrigantes vem de um estudo realizado por uma equipe de cientistas italianos, que utilizou técnicas avançadas de imagem e análise química para investigar o tecido. Eles descobriram que a imagem no sudário pode ter sido criada por um tipo de radiação que ainda não compreendemos completamente. Esse tipo de radiação teria causado uma descoloração superficial das fibras de linho, formando a imagem de um homem crucificado. Essa teoria é fascinante porque sugere que a imagem foi criada por um evento de energia intensa e breve, algo que não poderia ser reproduzido com a tecnologia medieval. Outra revelação recente envolve a análise dos traços de sangue no sudário. Estudos de espectrometria de massa revelaram a presença de proteínas e compostos químicos que são encontrados no sangue humano, especificamente em condições de trauma severo. A presença de altos níveis de bilirrubina é consistente com uma pessoa que sofreu tortura e crucificação, reforçando a conexão com a paixão de Cristo. Além disso, a análise das fibras de linho ao redor das manchas de sangue indica que o sangue penetrou nas fibras antes da formação da imagem, sugerindo que o corpo envolto no tecido estava de fato coberto de sangue antes de ser envolvido pelo sudário. As análises de pólen continuam a oferecer insights valiosos. Grãos de pólen encontrados no sudário correspondem a plantas que são nativas da região de Jerusalém e do Oriente Médio, o que sugere que o tecido esteve naquela área em algum momento. Além disso, alguns desses grãos de pólen pertencem a plantas que florescem apenas durante a primavera, coincidindo com a época da Páscoa, quando a crucificação de Jesus teria ocorrido. Essas evidências botânicas fornecem um contexto geográfico e temporal que é difícil de ignorar. A análise tridimensional da imagem no sudário também trouxe à tona novas descobertas. Utilizando técnicas de tomografia computadorizada e modelagem digital, os cientistas conseguiram criar um modelo tridimensional da figura no sudário. Isso revelou detalhes impressionantes sobre a profundidade das marcas e a postura do corpo, que são consistentes com uma pessoa que foi crucificada. A precisão e a clareza desses detalhes são notáveis, considerando que a imagem é apenas uma descoloração superficial do tecido. Uma das teorias mais surpreendentes sugere que a imagem no sudário foi criada por um tipo de explosão de energia, talvez um fenômeno semelhante à radiação ultravioleta intensa. Experimentos em laboratório conseguiram reproduzir parcialmente o efeito de descoloração em fibras de linho, usando flashes de luz ultravioleta, mas ainda não conseguiram replicar completamente a complexidade da imagem no sudário. Isso leva alguns a especularem sobre a possibilidade de um evento sobrenatural, algo que transcende nosso entendimento científico atual. Essas revelações recentes têm implicações profundas. Se a imagem no sudário realmente foi criada por um tipo de radiação desconhecida ou por um evento de energia intensa, isso poderia mudar nossa compreensão não apenas da história do sudário, mas também da própria natureza dos fenômenos físicos. Para muitos, isso reforça a crença de que o sudário é uma relíquia autêntica, um testemunho físico da paixão de Cristo. Para outros, continua a ser um enigma científico que desafia explicações convencionais. Independente das crenças individuais, o sudário de Turim continua a ser um objeto de fascínio e estudo. As novas revelações não só aprofundam o mistério, mas também ampliam o debate, trazendo novas perguntas e possibilidades.
O sudário nos convida a explorar os limites do conhecimento científico e a refletir sobre os grandes mistérios da fé e da história, seja como uma prova tangível da vida de Jesus ou como um dos maiores enigmas da humanidade. O sudário de Turim permanece um símbolo poderoso e intrigante que continua a inspirar e desafiar todos que se deparam com ele. O sudário de Turim não é apenas um objeto de curiosidade histórica e científica. Ele também é um poderoso símbolo de fé e devoção para milhões de pessoas ao redor do mundo. A história do sudário está intrinsecamente ligada à história do cristianismo, e sua presença tem um impacto profundo na vida religiosa e espiritual dos fiéis. Para muitos, o sudário representa um elo tangível com os eventos da Paixão de Cristo, servindo como um ponto focal para meditação, oração e renovação da fé. O sudário de Turim continua a ser um dos objetos mais intrigantes e inspiradores da história humana. Ele nos desafia a considerar questões profundas sobre fé, ciência, história e espiritualidade. Para os fiéis, ele é um símbolo poderoso da presença divina e do sacrifício de Jesus. Para os cientistas, é um mistério que continua a desafiar explicações. E para a humanidade como um todo, o sudário é um lembrete constante do poder duradouro da fé e do mistério na experiência humana. Seja qual for a perspectiva, o sudário de Turim permanece um enigma fascinante que continuará a inspirar, desafiar e intrigar as gerações futuras. Você acha que o sudário é realmente o pano que envolveu Jesus ou uma falsificação medieval? Deixe a sua opinião sobre o sudário de Turim. E se você gosta de mistérios e revelações chocantes, não perca o nosso próximo vídeo. Antes de sua morte, Neil Armstrong revelou um segredo terrível. Vamos desvendar os segredos que ele guardou por mais de meio século. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!